Jeremias, capítulo 23, versos de 1 a 8, uma das profecias acerca da chegada do Messias. Essa semana, na terça-feira, eu já estava ruim, nos últimos 15 dias, mais ou menos, uma dor de cabeça fortíssima, muito forte, mas muito forte, só aumentando. E quando foi na terça-feira, eu passei muito mal de manhã em casa, cheguei a ter uma rápida perda de sentidos, uma dor enorme, pensei que poderia ser algo muito mais grave, e aí, graças a Deus, fomos no hospital, fomos muito bem atendidos aqui no Hospital Pan-Americano, até conversando agora há pouco com o conselho na terça-feira, perguntando, foi na terça que eu passei mal? Eu informei, eles falaram, o senhor bateu até foto da pulseirinha do hospital. Eu falei, olha, nem me lembro, cara. Uma dor terrível. E confesso a vocês que foi aquela primeira vez, já na condição de adulto, chefe de família, tal, que você acha que vai chegar a hora. É agora, hein? Agora vai. Uma coisa curiosa. Presta bem atenção. Parece que nós temos algumas dificuldades em aceitar determinadas realidades. E mais para frente nós vamos tratar disso. Mas uma das coisas que eu me lembro quando eu estava passando muito mal e eu tive a primeira perda de sentidos, foi que se fosse algo mais grave, onde eu pudesse ficar desmaiado de vez, até minha esposa, que estava ocupada em outro lugar da casa, notar minha ausência, e talvez ela não fosse notar porque ela sabe que de manhã bem cedo eu costumo ficar lendo num cantinho, alguma coisa pior podia acontecer. E eu mandei uma mensagem para uma pessoa. E essa uma pessoa teve a capacidade de gerir tudo. E quando eu consegui voltar a mim, as coisas, a Gleice já estava lá, já estava arrumada, eu já estava me arrumando, etc e tal, papapá. E aquilo me fez um bem de saber que determinadas providências que a gente acha psicose, elas não são. Elas são reais. E esse é o conselho que eu dou para você nessa manhã. Se você perdeu os sentidos, quem vai amparar sua família no que fazer com você? Parece uma coisa, isso nunca vai acontecer. Aconteceu comigo na terça-feira. Cada prédio era para ter uma cadeira de rodas em cada andar. Porque quando a pessoa desfalece, meu amigo, você não tem como achar a chave, estar com a pessoa, abrir porta, chamar elevador, botar a pessoa descer a escada. Preste bem atenção nessas coisas. Isso é real. Isso é fato. E essa pessoa geriu tudo, ajudou. E quando eu já estava melhor, eu entrei em contato e pedi desculpas. Falei, poxa, eu te dei esse trabalho. E essa pessoa disse para mim, pelo contrário, eu nunca pensei que eu seria honrado com uma oportunidade de gerir uma situação tão grave de uma das pessoas que eu considero nessa vida. Você precisa ter alguém que a sua esposa, que a sua família, que os seus filhos respeitem. Porque sua família, em determinados momentos, não terá estrutura para tomar as decisões. E se você nunca deixou nada escrito, aquele que falha em planejar, está planejando falhar. Porque na hora do desespero, ninguém pensa nada. E dentro desse contexto, fui parar no hospital, passando mal, aquela coisa toda, espera atendimento, e você vai sentar, cadê cadeira para sentar? E fica em pé, e eu em pé ali, a luz dava uma dor terrível, ouvia uma dor terrível, óculos escuro, plantado em pé, parado, encostado na parede, estou vendo 3 pessoas do meu lado conversando.
E o meu pensamento, coisa boa, um papo bacana, vai me distrair aqui dessa dor. Qual que era o tema? Demônios. Falei, rapaz, está cada dia mais difícil em dizer que é pastor, né, rapaz? E começa o tema, demônio, que o demônio faz isso, o demônio faz aquilo, o demônio entra, o demônio sai, o demônio fala, demônio isso, etc e tal. E eu estou ouvindo aquelas histórias assim, mega, ultra espirituais, falei, meu Deus, é só pegar eles, levar lá no Oriente Médio, resolve. Porque é muito poder aqui concentrado. Desculpe a forma jocosa, mas quando tu está quase morrendo, tem que ouvir essas ladainhas, meu amigo. É isso que a gente pensa. E vou lhe dizer por que a ladainha. Porque ato contínuo, eles oram, repreendem todos os demônios do hospital. Louvado seja Deus, parabéns. Mas aí começa um senhor a passar mal. Começa a ter alteração, se debater, e as enfermeiras não conseguem segurar. E elas no desespero, eu com a cabeça encostada na parede vendo, falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá. Se eu conseguir pelo menos me jogar em cima das pernas do vovozinho, as outras seguram cada uma um braço e tomam a providência. Estou melhor do que ele um pouquinho, me joga ali, pronto, é um peso. E aí nessa hora eu falei, não, mas peraí, tem o grupo aqui, né? São 3 pessoas saudáveis. E quando eu olho, cadê o grupo? Falei, no mínimo foram arrebatados. Que curioso. Se ora tanto repreendendo demônio, mas não vai se ajudar o idoso contorcendo. Não pode entrar porque é hospital. Coitada das enfermeiras, gritando de dor para segurar um senhor em estado convulsivo e em confusão. E quando elas passaram, eu falei, olha, vocês me desculpem, eu estou muito cansado aqui, eu não pude ir lá ajudar. Vocês me perdoem, tá? Mas eu ouvi, mas eu não pude ir. Elas, não, senhor, tudo bem, o senhor não tem nada a ver na sua responsabilidade, a gente agradece. E aí, passei manhã, tarde lá no hospital, 3 doses de injeção na veia, melhorei, voltei para casa, passei o resto da semana grogue, que o remédio entorpece a gente, né? De tal modo que hoje eu estou aqui bem descansado, né? Se eu pudesse pregar inclinado assim, ia estar maravilhoso. A gente está consciente, mas o corpo está relaxado. Por que essa história toda? Por que falar de intimidades em um texto que, em tese, não fala nada sobre isso? Se a série de mensagens é sobre a chegada do Messias, por que falar de passar mal em hospital, pessoas repreendendo demônio no corredor do hospital, velhinho convulsionando? Por que tudo isso? É simples. Olha o que diz o texto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não... Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o... Veja que todo o trabalho que os pastores fizeram, ele todo é prático e é real. O que eles fizeram de errado, o que eles deveriam fazer e o que Deus vai fazer com eles. O que eles fizeram com essas ovelhas? Eles dispersaram as ovelhas, eles afugentaram as ovelhas e delas não... Eles não cuidaram das ovelhas. Afugentar é real. Não é um debate sobre quem tem razão. Aspersão, imersão, predestinação, salvação, não é debate quem tem razão. Afugentar é dizer, não te quero aqui, não gosto de você, não vou com a tua cara. Isso é afugentar. Dispersar é dizer, não precisa fé, não precisa igreja, não precisa nada. Isso é real. Não cuidar é real. É simplesmente não estar nem aí. Tudo isso é real. E Deus diz, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas, o quê? Ações é real ou é imaterial? Ações são, por isso são ações. Diz o Senhor, eu mesmo recolherei
o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. A palavra do Senhor é clara. Problemas dos pastores nesse período de Jeremias, onde se clama a vinda do Messias, é que eles afugentam, dispersam e não cuidam das ovelhas. Tudo isso é real. Observando hoje, eu comecei dizendo, se você tiver qualquer situação de crise na sua família, o que é real, que atitudes reais você pode tomar? Cadeira de rodas em casa você tem? Não. Alguém para ligar de forma emergente, que se você der um estalo no zap, você pode desfalecer, porque a pessoa já sabe que atitudes tomar? Não! O texto fala de ações. Dificuldade nossa, nós gostamos de ilações. É bom falar de Brasília. É ilação. Tu decide alguma coisa lá? Mas a gente fica comentando. Mas o que é real? O que é concreto? Isso nós não tratamos. A palavra do Senhor ainda diz que esses pastores afugentam, dispersam e não cuidam das ovelhas. Dificuldade nossa? Se o texto profético é real, se a vinda do Messias é real, se Jesus retornará, e vocês creem que isso é real? Jesus na realidade vai voltar? Perfeito. Ele mesmo diz que ele levantará pastores que façam o que com relação às ovelhas? Eles vão cuidar das ovelhas, não é isso? Sim ou não? Dificuldade nossa, com toda a sinceridade, nós não queremos pastores que cuidem de nós. Não. Nós queremos pastores que nos abasteçam de informações bíblico-teológicas. Nós queremos pastores que levantem a nossa bola, que nos deem ministérios. Nós queremos pastores que exaltem a nossa tradição, a nossa supremacia. Na história mais recente, nós queremos pastores mais descolados, pastores os quais você possa tratar de temas considerados relevantes, honestos da atualidade, e eles deem uma quebrada de asa dizendo, tudo bem, nós somos presbiterianos, mas também não é necessário ser assim, tem como ter uma outra coisa aqui, tem conversa, tem contexto, tem ajeite. É esses pastores que nós queremos. O que nós queremos hoje é entrar em igrejas, e nós não queremos que as igrejas, elas nos deem o ensino da palavra. Sabe o que nós queremos? Nós queremos impor o que nós achamos que devemos aprender para a igreja. Quantas igrejas não se dividiram nos últimos anos por questões políticas? E ainda há aqueles que acham que tem que trazer toda essa lama, esse lodo, esse charco, essa desgraceira de politicagem para dentro do carral da Assembleia dos Santos. Mas é isso que nós queremos. Deus diz que as providências que ele tomará para a vinda do Messias é levantar pastores que cuidem das ovelhas. Quando eu digo para você, tem uma cadeira de roda na sua casa, isso é cuidado? Mas isso tu não quer ouvir. Você ainda pensa, não foi para isso que eu saí de casa de manhã. Eu vim para uma igreja. Quando eu digo para você, tenha uma pessoa a qual sua família dedique confiança, para que na adversidade essa pessoa possa interceder pela sua família e auxiliar a sua família a tomar decisões em tempo de crise. Seu pensamento, talvez, eu não saí de casa para ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso na igreja. Você não quer cuidado, amigo. Você quer PDF de livro e de texto bíblico, para que todas as pessoas digam, parabéns, você é um mega, hiper, ultra estudioso da Bíblia. Mas sabe o que é real? Real é cuidar. Real é assistir. Real é ver nascer. Real é batizar.
Real é estar à disposição, é buscar vaga em concurso, é ligar para um, ligar para outro, correr atrás de alguma coisa. Isso é real. Ontem, em um bate-papo, uma pessoa muito expressiva comentou uma coisa muito interessante, onde ela disse o seguinte: quando eu vim aqui para essa igreja, eu confesso que eu ouvi os sermões, eu não gostava dos sermões e não gostava muito do senhor, não. Falei, poxa, olha aí, rapaz. Se falou que não gostava, talvez tenha mudado. Se não mudou, haja paciência, que está até hoje. E ela disse: eu estava passando por uma fase difícil da vida e eu ouvia o Senhor dizer toda hora nos sermões: olhe para Jesus, procure Jesus, no ambiente de crise, foque onde Jesus está e concentre-se nele. E ela disse para mim, eu ouvia isso, falava, que vou pensar em Jesus, minha família acabando, as coisas acontecendo, eu vou focar em Jesus? Até que ela percebeu que era isso. E aquele período que era um período de crise se transformou em um período onde ela percebeu que tinha muitas coisas que podia fazer para tratar, auxiliar e cuidar. Nessa igreja, nós trabalhamos com o que é real. Você pode se formar num seminário, você pode se formar em qualquer lugar. Na escola bíblica dominical dessa igreja, você nunca se forma, porque ela nunca fecha. Ela abre todo domingo de 9 às 10. Sua presença aqui é real. Isso define seu grau de interesse em estudo bíblico, na igreja. De tal modo, queridos, que preste atenção, se você espera o Messias vir, como você espera que o Messias haja? Se o Messias está para vir, o Senhor diz, levantarei pastores que cuidem das ovelhas. Pergunta nessa manhã a primeira, você está preparado para ser cuidado? Não apenas pelo pastor Anderson, pelo reverendo fulano, ciclano, beltrano, mas o seu estado de espírito é de alguém que quer ser cuidado. Porque cuidar dá trabalho. Quando Stephanie chegou lá em casa, coisinha mais fofa do mundo, meu Deus do céu, eu vi a Gleice com toda a paciência, pegava a criança, dava aquele banho, aquela brincadeira, até ali eu acompanhava, botava ali de frente, ligava a televisão lá no Pocoyo, e aí começava o processo, e começa a besuntar a criança de creme. E creme, vira. Eu sei que era 1h e pouca. Stefania ali na frente, parecia uma massa de modelar. E Gleice creme para lá e creme para cá, e mancha daqui, tira aqui e olha aqui. E desembaraçar cabelo. Aí Gleice vai no YouTube, cabelo afro. Pente para cabelo afro, desembaraçar cabelo afro. Eu digo, Gleice, se eu tivesse, eu poderia até dizer, né, ó, faz assim, essa, mas perdi esse costume desde os 17 anos. Não posso ajudar. E Gleice começa a pesquisar, e vai aqui, vai ali. Mas Stefania é uma massa de modelar, e limpar o ouvido, e não quer, e corre, e volta, e não sei o quê. E acabou de tomar banho, e suja a fralda, e troca, e banho de novo, e volta, e limpa o ouvido, e não quer. Agora limpa a pepeca, limpa o umbigo, olha o nariz. Cuidado dá trabalho. Não é verdade? Você está preparado para ser cuidado? Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Eu sei como é que é. Não pense você que eu não tenho meu grupo de prestação de contas, onde, por exemplo, uma vez, saindo daqui da igreja, numa reunião de presbitério, um irmão, um homem de Deus, uma consideração enorme, chegou para mim e falou, vem cá, você já está dirigindo? Não. Você não tem condições de comprar um carro? Eu ajudo. Não, não é isso. Você não tem carteira? Não. Por quê? Eu tenho medo. E ele olhou para mim e disse, você vai ter mais medo quando um estranho tiver que levar sua família para pedir ajuda. Medos se vencem. E você pode vencer esse medo. Aprendi a dirigir. E aqui eu estou dourando um pouco a pílula, que foi muito mais visceral, que foi de homem para homem. Isso é cuidado.
Mas já pensou se ele chega para mim e pergunta: você concluiu seu módulo lá no... Eu digo: claro, concluí meu módulo, agora eu sou doutor em... E ele: parabéns. Ia estar sem dirigir até hoje. Cuidado, zelo, carinho, olhar a vida, olhar com atenção, gerir relacionamentos, observar as pessoas. Se Jesus está voltando e o Senhor levantará pastores que cuidem das ovelhas, e se nós somos ovelhas do Senhor, a primeira pergunta nessa manhã: você está preparado para ser cuidado por esses pastores que Deus levantará? Ou você ainda acha que no período que antecede a vinda do Messias, é você que vai ditar as cartas do que teologicamente é certo e errado? Nós chegamos ao disparate de ter dentro de igreja presbiteriana agendas totalmente contrárias ao Evangelho e à fé reformada, como se as situações políticas no país fossem uma brecha para uma mudança na igreja. Ecclesia reformata et sempre reformanda est. Igreja reformada não é sempre se reformando, é sempre sendo reformada, porque o agente da reforma não é a humanidade, é o Senhor. E não houve uma vez onde o Senhor falasse à igreja que ela não tivesse reformada. A igreja pertence ao Senhor e ela continuará sendo uma comunidade de discípulos de Jesus, com uma única pauta, que é o Evangelho. E qualquer lama, lodo ou charco que não venha como sendo pecado para ser purificado por Deus à luz da palavra, nessa igreja não é bem-vindo. Ato contínuo, a palavra do Senhor ainda diz, verso de número 4, Jeremias capítulo 23, verso de número 4: levantarei sobre elas, sobre essas ovelhas, pastores que as apacentem, e elas jamais o quê? Nem ser, nenhuma delas. Em outras traduções, diz que esses pastores cuidarão delas, já vimos, elas não mais terão medo, nem mais terão pavor, e não mais faltarão. Pastor, que curioso, nesse texto, o Senhor diz que o cuidado pastoral envolve com que essas ovelhas aprendam a não mais temer e a não mais sentir pavor. Nessa manhã, eu não tenho dúvidas. Quantos medos nós temos no nosso coração? Aquele exame que você não quer fazer, aquela conversa em casa que você não quer tratar, aquele assunto que está debaixo de uma gaveta já tem uns 4 anos, aquela situação insustentável que você finge que não mais existe. Você tem medo. Temas espinhosos do passado que causam pavor, que faz te dar taquicardia, aumenta a pressão. Por mais que você experimente momentos de felicidade na vida, em determinados momentos parece que tudo aquilo é fugaz, porque afinal de contas, aquela situação não foi tratada. E quantas vezes nós dizemos que há circunstâncias que não podem ser resolvidas, mas nós temos paz, porque todas essas circunstâncias Ele tomou sobre Ele lá naquela cruz do Calvário. E se Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, essa enfermidade não mais me pertence, de modo que eu sou liberto pelo Senhor para procurar uma vida de paz e de contentamento. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Tudo aquilo que me trazia dor e tristeza, Ele já tomou sobre Ele naquela cruz. Não me pertence mais. Meu irmão e minha irmã, nesse lugar, aqui nessa igreja, é um local onde nós queremos que você aprenda
a vencer o medo e a espantar o pavor. Isso se você espera a volta do Messias. Mas isso envolve trabalho. Isso envolve dor, isso envolve dedicação, isso você faz chorando, você faz rangendo os dentes, você faz apertando a sua mão, quando você se coloca de joelhos em oração dizendo, meu Deus, de mim eu não tenho força, eu não tenho poder, mas Jesus me ajuda, eu quero perdoar, eu vou perdoar, porque eu preciso seguir em frente. Não tenha medo. Espante esse pavor, receba esse cuidado. E a palavra do Senhor diz que na vinda, no momento que antecede o Messias, as ovelhas serão cuidadas, não mais terão medo, não se espantarão, não mais temerão, não terão pavor e não faltarão. Essa igreja está aberta todo santo domingo e todo dia da semana. Não falte à sua igreja. Não falte à sua igreja. Venha à casa do Senhor. Quantas pessoas estão aqui com histórias de vida as quais você já passou e nem sabe? E tudo que nós fazemos aqui é manter esse local como um local sadio, onde você possa beijar, abraçar, brincar com todo mundo, sem ninguém imaginar que existem outras intenções. Dá trabalho manter a igreja assim, mas é o cuidado. A palavra do Senhor ainda diz, com relação a essas ovelhas, que elas serão o quê? Final do verso 3. Essas ovelhas serão o quê? E se multiplicarão. Pergunto a você nessa manhã, a volta de Cristo, ela é real? O Messias retornará? Você está preparado para a fecundidade? Silêncio. É isso. Você vê que para nós treino é treino, jogo é jogo. A volta de Cristo tem data? Não, então é ilação. Mas eu preparar para a fecundidade? Ih, rapaz, que fecundidade é essa? Que fecundidade é essa? Envolve dinheiro? Vai dar trabalho? Já criei quem tinha que criar. Você, ovelhinha do Senhor Jesus, você está preparada para ser uma pessoa fértil? Você está preparada para ser aquela pessoa que destila a vida de onde você fala? Aquela pessoa que encara tudo, não de forma positiva, como se fosse um zen, não é isso. Mas aquela pessoa que quando fala, brota a vida de você. Você está preparado para ter fecundidade nas suas palavras? Você está preparado para ter fecundidade, para abençoar quem está do seu lado, com os frutos da sua presença? Você está preparado para agregar ao ambiente? Se o Messias vai voltar, levantará pastores, cuidarão de você, ensinarão você a não ter mais medo, não ter mais pavor. Você não pode mais faltar, e você vai ser fecundo e vai multiplicar-se. Você está preparado para se multiplicar, meu irmão? Você quer a volta do Messias, mas trava na hora de se tornar saudável. Mas trava na hora de externalizar seus frutos. Tudo aqui nessa igreja são frutos. Uma pessoa se forma, traz a monografia, deixemos ao conhecimento de todos. Uma pessoa se aposenta, escreva seu testemunho, que bênção é a vitória de um sobre todos. Alguém se faz, uma criança se forma no jardim, a gente nota no boletim, alguém escreve um livro, a gente publica. É o tempo todo trabalhando com vida e gerando vida, tentando produzir vida. E as pessoas multiplicando seus dons e talentos a serviço do Senhor. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós dizemos que queremos a chegada do Messias. A gente não vê uma aula de escola bíblica dominical, amigo. Nós queremos a chegada do Messias.
E a gente fica achando que enquanto o Messias não chega, a gente pode trazer aquela lama, aquele lodo que é a política nacional, jogar aqui dentro da igreja, para ficar brincando de crente politizado. E aí o pastor faz uma perguntinha simples, está dentro do texto. Está pronto para a fecundidade? Trava. Está pronto para a multiplicação? Trava. Você será fecundo. Vai brotar vida de dentro de você, meu irmão e minha irmã. As pessoas vão pedir que você não se ausente dos ambientes que você está. Como é bom quando você chega a um ambiente e as pessoas olham para você com aquele olhar, graças a Deus chegou um pouco de paz, que bom que me salvou. Seja fecundo, esteja preparado para brotar de você vida, seja um agente de vida. Estamos carentes de pessoas que nos espalhem vida, santa paz e perdão, é a nova que vem dos céus, mas quem tem que falar isso é o cristão. Mas o cristão fica no Twitter. E pasmem, uma coisa que eu acho que é o fundo do poço do crente, que hoje o crente, ele até, como é que é? Tarólogo. Que isso? Astrólogo? Não. Astrologia. Astronomia é assim, é astrologia. É até astrólogo. Crente que diz que tem um temperamento igual a Davi porque é leonino. Onde nós fomos parar, né? A decadência de uma comunidade mundial que se diz serva de Deus, mas se submete a tarô, a cabala, a Zoroastro. Se fosse a forma de pensar de Jung, talvez até fizesse certo sentido, mas à luz do Evangelho também não subsiste. Porque o Evangelho é claro, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque sai de dentro do coração, e é do coração que há todos os desígnios impuros. Simples assim, não importa o mês que tu nasceu. A palavra do Senhor ainda diz para nós encerrarmos: as ovelhas serão cuidadas, as ovelhas aprenderão a vencer seus medos, aprenderão a vencer seus pavores, não mais faltarão, as ovelhas serão fecundas, multiplicar-se-ão. Verso de número 5, o que o Messias fará? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que é, primeira coisa que o Messias fará, ele vai o quê? Ele vai o quê? Reinar. Depois ele agirá de que forma? Depois, ele executará 3 coisas que o Messias vai fazer: reinará, agirá e executará. Veja que tudo que o Messias fará são o quê? Ações. Eu vou bater nessa tecla até o dia da minha morte, porque crente gosta de ficar em ilação e sofisma. A palavra do Senhor diz, derrotando todos os sofismas e levando o nosso conhecimento cativo à presença do Senhor. O crente não derrota sofisma, ele vive de sofisma. As ações do Messias serão concretas, ele reinará. Quando esse Messias vier, você está preparado para receber esse reinado? Você está preparado para receber o comando do Messias, sim ou não? O que o Messias fala sobre perdão? Ele já veio, ele já é rei, ele já age sobre você. Você já perdoou? O que ele diz sobre perdão? Ele diz que quando você sentir no coração o desejo de perdoar, é que você deve perdoar, não é isso? Para o perdão ser sincero, não é isso? Ele diz que a gente só deve perdoar quem está aberto para receber o perdão, para que haja uma correspondência bionívoca, não é isso? O que o Messias diz sobre perdão?
Perdoar é uma condicional ou é um mandamento? É o quê? Ele reina sobre você? Então obedeça, meu irmão. Então obedeça. Se o Messias é rei, se o Messias já chegou, se o Messias é seu Senhor, perdoe. Ele não apenas reinará, mas ele agirá de forma sábia. Meu Pai, como é uma bênção. Você vê Jesus abrindo todas as portas, agindo, bloqueando um monte de coisas, situações e circunstâncias. Quantos nãos na vida você recebeu de coisas que já estavam na sua mão e que você quase que brigou com Deus dizendo: meu Deus, por que eu perdi se a tua palavra diz que eu ia vencer e eu perdi? E aí depois, quando a vitória vem, o que nós dizemos? Veio no tempo de Deus. Veio muito melhor do que aquilo que eu tinha pedido. O Senhor, Ele reina e Ele age, mas Ele age de que forma que Ele age? Rigor? Ele age com rigor? Ele age de que forma, igreja? Está escrito aí. De forma, você quer se antecipar e aprender um pouco de como é esta ação sábia de Deus? Olha a enquete. Seminarista, cadê o Lucas? Presta atenção, senta ali, por favor. Presta atenção. É simples. Qual o livro que fala sobre sabedoria de forma clara, peremptória, ao longo de todo o seu texto nas Escrituras? Provérbios. Quantos provérbios você lê por dia? Quantos capítulos? Pelo menos 5 capítulos. Levanta a sua mão. Deus age de forma... O livro que fala de sabedoria é o livro de? Quantos capítulos você lê por dia? Percebeu porque está perdido, enrolado? É isso. Simples. Atitudes, querido. Ações. Sem essas atitudes e ações, permanecemos empacados em nossos pensamentos e sofismas. O texto começa dizendo provérbios, para que todos aprendam sabedoria, bom siso, educação. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito. É um livro que nos ensina, nos torna mais sábios. E quantos capítulos nós lemos por dia? 0. Mas e a coluna de Fafás no jornal Fafás? Nós lemos tudo. Nossa. Se faltar isso, a gente não vive. Ele reinará, ele agirá, reinará como rei, agirá de forma sábia e executará. Ele vai executar o que, igreja? Juízo e também o quê? Você se lembra, nas eleições de 2015 para 16, não, 2013 para 14, 2013 para 14, quando eu cheguei na igreja em 2012, 2013 para 14, nós começamos a orar em todos os períodos eleitorais para prefeitos, que são as eleições municipais, e para as eleições para presidente, governadores, etc. Orar nominalmente por cada candidato, para que Deus os abençoe e lhes dê sabedoria. Mal sabia eu que foi uma das melhores decisões que nós tínhamos tomado. Porque se não tivéssemos tomado essa decisão lá atrás, só Deus sabe o que seria de nós nessa história mais recente. E nessa época, desde já, e falo, porque era eu um dos que orava, sempre oramos, pedindo ao Senhor juízo e justiça sobre toda a nação, a começar de nós. Vê se há em mim algum mau caminho e me tira dele. Os cristãos
deveriam ser os primeiros a pedir que o juízo venha sobre si, para que possam ser pelo Senhor admoestados, abandonem aquilo que faz mal e continuem seguindo uma vida vitoriosa em Cristo. Mas nós não fazemos isso. Nós queremos juízo para o outro e nos tornamos pior. A palavra do Senhor diz que Ele reina, Ele age de forma sábia, Ele executa juízo e executa o quê? Pergunto para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você está em paz com todos os seus relacionamentos? Ou você sabe que pisou na bola com alguém e você está com receio de sentar para conversar porque você tem medo do juízo e da justiça? Em outras palavras, nesses relacionamentos, não estou falando de dinheiro não, tá? Não é isso. Relacionamentos interpessoais. Você bloqueia pessoas, lima pessoas de suas vidas, mas depois percebe que elas eram pessoas ótimas. Mas você agora está com medo de voltar atrás. Por quê? Porque tu vai ter que admitir que pisou de mau jeito. Foi uma bola fora que você deu. Veja como nós não queremos ser julgados por nossas próprias atitudes. Quantas pessoas não estão aqui nesta manhã, mas se elas estivessem, você sabe que deveria convidá-las para sentar aqui à frente e se reconciliar com elas. Queremos que o Messias venha, mas nós não queremos ser fecundos, nos multiplicarmos, ignoramos o seu reinado, ignoramos a sua sabedoria e não pedimos que o seu juízo e a sua justiça venham sobre nós. Eis o nosso estado. Quantas coisas estaríamos anos-luz se colocássemos em prática o que a palavra do Senhor nos diz. E para nós encerrarmos, para participarmos desse momento da ceia, a palavra do Senhor nos diz no verso de número 7, portanto, eis que vem dias todos, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão aonde? Gente, não entendi nada. Entendi nada. Quero que vocês me ajudem. Agora eles vão passar a dizer, no verso de número 8, vão passar a dizer, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, de onde? Só do norte? E de todas as? Todas é todas mesmo, não é isso? De todas as terras, para onde? E habitarão aonde? Mas e as pessoas que moram nas outras terras? E a Pérsia? E a Síria? E a Babilônia? E o Egito? E a Roma? E a Grécia? E a Mesopotâmia? Mal sabiam eles, e os guatemaltecos, os cuscos, os bárbaros. O que vai acontecer com eles, gente? Que o texto é claro. O Senhor vai chamar os dele lá do norte, vai chamar de todas as outras terras e vai fazer o quê? E vai levar para um local, para uma terra onde eles vão habitar, não é isso? E as outras pessoas? Você sabe o que vai acontecer com elas? Você sabe? Sim ou não, igreja? Então, o tema é esse. Deus age com os seus da forma que Ele quer para com os seus. Os outros é da competência de Deus. Em outras palavras, o Messias está vindo. Ele levanta pastores para cuidar de você. Ele levanta homens e mulheres que vão lhe ensinar a não ter mais medo, não ter mais pavor. Ele vai reinar sobre você como rei. Ele vai agir de forma sábia. Ele vai executar sobre você juízo e justiça. Ele juntará
com você o povo dele. E você vai habitar junto com esse povo que é dele, se tornando um único povo em um local que ele separou para você. Entendeu até aí? Mas sabe qual que é o nosso problema? Você quer resolver os problemas do mundo, mas não resolve na tua casa. Que é onde Deus já colocou você para habitar. Acorda. Como é que está tua mãe? Como é que estão seus irmãos? Como estão seus tios? Como está o ambiente, a ambiência dentro da sua casa? E você não resolve a habitação que Deus te deu. E fica entorpecido, falando sobre a vida de pessoas que nem sabem que tu existe. Antes, o ser humano procurava virtudes em outros seres humanos que tinham virtudes para dar. Depois nós passamos a idolatrar os performistas. A pessoa não gosta de Napoleão, ela gosta de Joaquim Fênix. Deu para entender? É o indivíduo que interpreta, não a pessoa real em si. Tanto é que uma das maiores celebrações mundiais é a entrega do... que é uma consagração a quem? A performistas. Gente que não vive o que está representando na tela. E nós vivemos para idolatrar os performistas. Você sabe mais da vida de um ator do que da vida do teu pai. Você quer resolver o problema da indústria de Hollywood, mas não resolve o problema na tua casa. Não ajeita uma fiação à tomada de um fogão. Olha isso, meu irmão. Enquanto você procura resolver os problemas do universo, há pessoas que estão totalmente focadas em tomar conta de suas vidas e fazer o melhor para dentro de suas casas. E estão recebendo essas promessas, estão se reunindo com aqueles que o Senhor chamou para reunir e estão habitando na terra. E o melhor, felizes. Esqueça esses problemas mundiais, amigo. Esqueça. Porque se cada família estiver bem resolvida, meu Deus, tudo melhora, né? Afinal de contas, a gente vem de onde? Foca na sua família. Foca na sua casa. Elimina esse monte de elefante branco. Dá para falar isso ainda? Elimina esse monte de... Bom, não sei lá, né? Elimina esse monte de problema, de circunstâncias que tem dentro da sua casa que ninguém quer lidar ou tratar. Porque é só isso que importa no final do dia, meu irmão. Como é que está teu relacionamento com o filho, com a filha? Como é que está com a esposa, com a patroa? Como é que está com o maridão? O cara está encorajado, o cara sai de manhã para vencer, sai para conquistar. Como é que você levanta o moral desse cara? Como é que está a sua patroa? Sente a mulher mais feliz do mundo, a mais linda do mundo, a dona de tudo, você que ajeita, deixa tudo no esquema para sentir a tal. Como é que está isso? Seus filhos se sentem os mais inteligentes, os melhores do mundo, os mais preparados? Como é que está isso? Ou você simplesmente abandonou tudo e passou a se ver como alguém que tem as respostas para mudar todos os rumos de uma nação? Se você tem, faça. Bota teu CPF para jogo e vai à luta. Mas se você está preparado para a vinda do Messias, ele separa os dele, junta com outros dele de outras terras, coloque um único local e lá habitarão. E as demais terras? É da competência dele, não dessas pessoas que ele chamou. O que é da sua competência? Foca na sua competência. Essa é a primeira mensagem de coisas que nós devemos observar se realmente esperamos a chegada do Messias. Amém, igreja?